Hoje, todas as mulheres que pretendem evoluir e mostrarem-se expoentes no fado tentam ser as sucessoras de A nova Amália. As novas Amália. A Amália, como tu disseste muito bem, eu sou um grande estudioso. Mas todavia, nunca elas terão o tempo e poderão viver no tempo da Amália. Bem-vindos a mais um 15 de 15 em 15. Desta vez tenho a honra e o privilégio de ter no meu programa um dos meus melhores amigos e uma das pessoas que eu mais admiro, Nuno da Câmara Pereira, ou Dom Nuno da Câmara Pereira. Presente. Nuno, meu querido, obrigado por teres vindo a mais um 15 de 15. Tu és da casa, também fazes parte da equipa da Saleia TV, mas para mim és muito mais que isso. És um dos melhores, se não o melhor fadista português, és um excelente político e és a pessoa que trouxe de volta as grandes tradições da Real Ordem Militar de São Miguel de Ala. Vamos começar por aí. Como é que está São Miguel de Ala? Está ótimo, acabei de vir de Belmonte, inclusive, onde no passado dia 7 de maio comemorámos o dia da sua fundação, foi em 1148, 8 de maio, em que lendariamente terá aparecido Afonso Henriques, São Miguel através de uma asa a pelejar com ele uma espada também a seu lado. E essa coragem foi o suficiente para ele, pela terceira e última vez, ter conseguido conquistar definitivamente Santarém, já que ele e o imperador de Leão já tinham perdido duas vezes. E, portanto, a partir daí, Afonso Henriques, porque era muito devoto de São Miguel e tendo juramentado que ele o havia aparecido a seu lado, como eu digo, a combater e ajudar as suas tropas, a partir daí fez a primeira ordem militar do país, a que chamou Ala São Miguel, ou São Miguel da Ala, sufragada sobre a Cister. A sua existência é também lendária, como a própria lenda. Sabe-se que funcionou efetivamente no tempo de Afonso Henriques, mas que, por exemplo, o Santo Herculano dirá que daí não passou. Embora haja vários documentos fazendo referência ao século XVIII, principalmente, a Cavaleiros de São Miguel de Ala, mas, como digo, não está provado inequivocamente, cientificamente, que tal existência tenha continuado pelos tempos fora. Foi depois, no tempo de Dom Miguel, que utilizou o nome, fazendo uma contra-armadilha, digamos, uma mina contra mina. O Dom Pedro era grão-mestre da maçonaria brasileira e o Dom Miguel fez uma maçonaria que chamou-se Maçonaria Branca, Ordem Secreta, que chamou Ordem São Miguel de Ala. Mas durante o tempo do Miguel nunca foi uma ordem de cavalaria, mas sim uma ordem secreta. E como sabe, as ordens de cavalaria e militar assenta na sua cavalaria, no seu cavalheirismo, e, portanto, numa série de valores que não se prendem com ordens secretas. Não é? Por isso mesmo é que nem sequer nunca foi reconhecido pelo próprio Vaticano e pela própria Igreja. Portanto, essa existência é perversa e não reconhecida. E não funcional, de acordo com as regras da Ordem de Cavalaria. E foi em 1981 que eu e mais 4 ou 5 pessoas, as quais nos encontram ainda, fundadores, que Nuno Todeval, o meu irmão Gonçalo, o Benjamin Diniz, que fundámos o São Miguel de Ala e que hoje, ao fim de não sei quantos anos, ainda cá estamos. E fomos comemorar no passado dia 7 de maio, em Belmonte. Onde eu mais uma vez faltei. Mais uma vez faltei por motivos de saúde, como te transmitiram, e infelizmente não pude estar presente. E precisamente com cavaleiros espanhóis, cavaleiros italianos, brasileiros e franceses, e nós portugueses. Pronto. Já falámos um bocadinho sobre São Miguel de Ala, sabes que o programa é pequeno e eu queria falar sobre 3 áreas diferentes. A outra área é, embora tu não sejas um saloio, mas era o meu pai. Vives na região Saloia e era o teu pai. O meu pai era saloio, nasceu na quinta do Pinheiro, em Pisões.
em Rio de Moro. Pronto. E também todos nós sabemos que tens sido um grande defensor das tradições de Sintra, da zona Saloia, e várias vezes já lutaste contra o poder instituído em Sintra. Quando é que finalmente te vimos como Presidente da Câmara Municipal de Sintra? Sabes que quem ganha as eleições em Sintra é sempre o Partido Socialista ou o PS, ou o Partido Social Democrata. São os dois partidos que ganham. Portanto, ou nos perfilamos e nos conseguimos perfilar na militância destes partidos, ou não, mas sempre aceitos com os partidos para sermos nós os candidatos por estes dois partidos, ou então tira daí o cavalinho da chuva que nunca o serei, porque as eleições são democráticas e as pessoas votam nos clubes. E o clube de Sintra ou é o PS ou é o PST. Todavia, nunca deixei de me candidatar, nunca deixei de me sentir vencedor, apesar de vencido. E continuo a lutar pela minha terra, da adoção, e pelos meus princípios, pela minha ética, pela minha moral, e por isso nunca deixar-me-ão de ver apresentar sempre uma candidatura, ainda que isolada, ainda que solitária, ainda que com mais amigos ou menos amigos, mas sempre estarei, como dizia o Santa Lopes, andarei sempre por aí. Eu tenho o privilégio de estar contigo todas as semanas, mais aprofundadamente de 15 em 15 dias. Conheço muito bem o que tu tencionarias fazer em Sintra e fico com tristeza de ainda não seres o Presidente de Sintra, não só pelas capacidades que eu te reconheço, mas por aquilo que eu tenho a certeza que irias fazer por todos os sintrenses e principalmente pela nossa região saloia. Por isso, agradeço-te o facto de não cruzares os braços e continuares a lutar e todos os anos apareceres como candidato, e sabes que irás contar com o meu apoio como sempre contaste até agora. Finalmente, a terceira e última pergunta, sem entrarmos numa outra que é uma surpresa, todos nós te conhecemos mais por fadista. Eu sou um admirador teu e toda a gente sabe isso. Como é que está o fado? E como é que está o teu fado? O fado está globalizado, está modernizado, não sei se demais, não sei se na quantidade suficiente. Fui eu que, em 1981, disparei com este movimento do modernismo do fado. Portanto, um fado numa evolução, podemos dizer, pós-modernista. Fui eu que a iniciei. Passo modéstia à parte. Portanto, o fado está forte como nunca. Vende-se em toda a parte do mundo, supostamente. Porque não é tanto assim. O fado agora é considerado património imaterial da humanidade, que não trouxe mais nada ao fado, mas que trouxe uma coisa ótima aos portugueses. Foi que pela primeira vez os portugueses olharam com o maior respeito para o fado. Aliás, de realçar aqui, quando me querem detratar na imprensa, pensam que me detratam tratando-me por o fadista da Queda Pereira. Era deputado, em vez de tratarem por deputado, tratam por o fadista. Eu sou engenheiro, em tratarem por engenheiro, tratam por o fadista. E tratam-no detratando. Portanto, a primeira coisa que temos que fazer pelo fado é mostrar que o fado faz parte da nossa mais excelsa cultura popular, não erudita, mas classicista, como é a música erudita. E, portanto, o fado, enquanto não se olhar para ele de uma maneira airosa,
de uma forma orgulhosa, porque é cultura, e a cultura é exatamente o culto do espírito. E a música é a coisa mais espiritual que o homem alguma vez fez ou fará. Enquanto os portugueses não olharem para a nossa cultura com o maior respeito do que olham para o dinheiro, então, aí sim, podemos acreditar que o fado estará de boa saúde. Porque não é de boa saúde o facto de se vender dinheiro e se vender espetáculos. O que interessa é o respeito com que se olha para o fado. Sabes que eu acho que hoje em dia, houve uma altura, eu tenho 20 e tal anos de carreira como pintor, houve uma altura que era fino e era chique ter um pintor na família. Depois houve uma altura que era fino e era chique ter um escritor na família. E agora acho que é chique e fino ter um fadista, e qualquer um acha que é fadista. E eu fico feliz por algumas pessoas se dedicarem ao fado, mas fico triste por nomes, e alguns deles meus amigos, o Rodrigo, que de repente desapareceu, que se deixou de ouvir falar no Rodrigo, tu que tivestes e que continuas a ser um dos expoentes grandes do fado, e como disseste muito bem, em 1981 trazes a nova vertente do fado, mas cada vez mais fala deste, daquele e do outro, que para mim já não é fado, já é uma canção. E o fado puro, o fado verdadeiro, começa a desaparecer, porque tornou-se uma moda. Estou errado? Não, estás certo. Estás completamente certo. Todavia, nós não podemos ser saudosistas e não podemos definir com maior ou menor critério por nós próprios o que é fado ou aonde é que ele deixa de o ser. Eu sei, se calhar também sabes. Cada um vive a música ou vive o amor de forma diferente. Portanto, o que para uns é amor, para outros já não é. Uma determinada palavra pode significar isto e pode significar naquilo, conforme o contexto. E com o fado também acontece o mesmo. Acontece o mesmo. Por isso, alguma confusão nesta globalização que o fado mereceu. Mas, como digo, Amália, para concretizar e dar prova disto, é que Amália, é preciso dizê-lo, logo a seguir ao 25 de Abril foi muito maltratada, auto-exilou-se, foi-se embora para o Brasil, chamaram de cobras e lagartos a Amália, do fado. E hoje está com uma força como nunca teve. Inclusive, hoje, todas as mulheres que pretendem evoluir e mostrarem-se expoentes no fado tentam ser as sucessoras de Amália. A nova Amália. As novas Amália. A Amália, como tu disseste muito bem, eu sou um grande estudioso. Mas todavia, nunca elas terão o tempo e poderão viver no tempo da Amália. Só para aqui um parênteses muito rápido, toda a gente sabe, quem me conhece melhor, que eu sou um grande estudioso do Estado Novo. A Amália era considerada uma das cantoras do regime, embora o Salazar não gostasse dela. Ela adorava o Salazar, mas o Salazar dizia, cada vez que se referia a ela, aquela rapariguinha. E no dia 25 de Abril ela telefona ao José Carlos Ari dos Santos, e agora já não tenho a certeza se é o José Carlos que liga para ela, se é ela que liga para o José Carlos, a dictava uma revolução e a dizer-lhe, ajuda-me, se for dos teus, protege-me tu, se for dos meus, protege teu. Nuno, vai ficar a última pergunta, que é a pergunta ex libris deste programa, que é, o que é para ti um saloio? Olha, o meu pai era saloio, e portanto para mim um saloio é antes de mais o que o meu pai era, o que o meu pai foi. Portanto é a nossa referência ao nosso pai, e o meu pai era saloio e gabava-se e tinha muito orgulho em sê-lo. O saloio, para já, é todo aquele que pertence a esta área junto ao mar, entre Sintra, Mafra, Torres Vedras. Eu julgo que o saloio vai até Torres Vedras. Vai um bocadinho até Torres, mas ainda apanhas aqui Loures, Amadora, ainda tens... Não está circunscrito, portanto, a Sintra. O saloio tem uma forma muito, muito específica de o ser, muito própria de o ser. Mas hoje em dia já se perdeu muito a gênese, mercê
da tal modernidade e da tal urbanização em catadupa que aconteceu, as pessoas, inclusive, migraram das zonas interiores para a zona ribeirinha, todas, e misturaram-se com os saloios. Os saloios, inclusivamente, saíram do campo, juntaram-se mais à urbe. E então este conceito do saloio ligado à terra está um pouco perdido, está um pouco diluído. Hoje, pela televisão, pelas telenovelas, pelos jornais, pela comunicação e imagem que temos todos os dias, não podemos definir que haja um saloio típico como esperávamos vê-lo no filme, por exemplo, O Pato das Cantigas. Mas agora... A aldeia da roupa branca ainda é mais marcante. Exatamente. E por isso mesmo... Não, aliás, era aí, com a Beatriz Costa. A aldeia da roupa branca, exatamente. Corrigiste muito bem. E, portanto, eu julgo que o saloio ninguém consegue definir, porque já não há raça pura, se é que se possa dizer um saloio puro, já não temos o saloio puro, não. Mas temos a região saloia. E eu acho que... eu aqui vou definir que acho que é a parte mais importante. Um saloio era o teu pai. Exatamente. O meu pai era saloio. Nuno, muito obrigado por teres vindo ao nosso programa. É uma honra para mim, enquanto teu admirador, enquanto teu amigo, teres aceitado o convite para estar aqui. E foi a entrevista possível neste espaço tão reduzido a um querido, a um velho amigo, Nuno da Câmara Pereira. Mas é isso mesmo, Henrique, agradeço-te, porque é isso mesmo que se pretende com este programa, tanto quanto eu saiba. É precisamente dar um espaçozinho para as pessoas conhecerem melhor as pessoas, para a gente contatar com elas, para elas contatarem connosco, para termos tempo para conversar, para ouvir e sentir as pessoas. E este espaço que o seja nesse desígnio, que parece-me que é isso que queres dar à região saloia, onde inserimos a nossa televisão saloia. Obrigado. Um abraço também.